Como é que a gente saiu de Jesus e chegou num coelho? E aí, pessoas da internet, aqui é o Breno. Rafael. Ana Paula. Alex. A gente está aqui em mais um Geração 360 e hoje a gente está perguntando pra gente e pra você também, qual o significado da Páscoa para você? Pensando nisso, a gente vê que realmente o significado da Páscoa ele foi meio que diluído. Hoje ele praticamente se resume a trocar ovos de chocolate um com os outros e sei lá, uma decoração muito questionável. E assim, a gente quer meio que entender como é que a gente saiu de um e chegou em outro, coisa. E para iniciar esse debate, queria perguntar para os que estão aqui na mesa, qual é o significado original da Páscoa lá no Antigo Testamento? O que simbolizava? No Antigo Testamento, quando começou a Páscoa, né, foi quando Deus queria tirar o seu povo do Egito. O povo era escravo lá no Egito, e aí Deus decidiu tirar o seu povo. Foi uma festa instituída familiar, Deus deu orientações claras, queria que eles matassem um cordeiro, a família comesse ervas amargas em pé, porque simbolizava que eles estavam saindo dali e iam embora para uma jornada. E aí a história conta no Êxodo, você pode ler Êxodo capítulo 12, o significado, qual era o sentido disso aí. Agora eu queria destacar alguns versos do capítulo 12 que fala assim, ó, verso 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então tinha um significado para eles de libertação e simbolizava futuramente a libertação que Jesus traria. Jesus libertaria do pecado a humanidade, então ele é o Cordeiro Pascual. A erva amarga, ela lembrava a escravidão e o cordeiro lembrava Jesus que um dia viria. Agora, como que isso virou chocolate que não é nada amargo? Raros chocolates são trocados e são meio amargos. A maioria é doce, doce, doce. Como é que virou coelho? E como é que virou erva amarga? Aí é outra história, né? A gente meio que entende esse movimento, né? Se falando antropologicamente, os povos vão mudando mesmo o significado de seus ritos, suas relações com os ritos, principalmente religiosos. E o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, apesar de que o negócio do coelho não é só aqui no Brasil, né? Mas vamos tomar aqui o local. O Ocidente, né? A gente é um país muito católico, né? Então, teoricamente, a gente não deveria ter se desprendido tanto do sentido original da Páscoa, mas é isso, existe um interesse mercadológico também que não seja só isso, porque se você for tomar o sentido real ou original da Páscoa, você não vai comprar nada, né? Você vai celebrar alguma coisa que aconteceu, que te libertou e tudo mais. Talvez em família, né? Talvez fazer em família. Um jantar em família. Mas não faz muito sentido sair comprando milhões de ovos se você considerar o sentido original. Então isso não interessa muito ao mercado, eu né? li alguma vez alguém comentando que o coelho ele é um símbolo de fertilidade. E a alegria da fertilidade e tal é representada pela ressurreição de Jesus. Entendi. Então Jesus ressuscitou, a alegria, traz alegria. Mas eu acho uma forçação. O ovo tá vazio, a tumba de Jesus estava vazia. Nossa! Não, eu já ouvi que toda essa questão do coelho, coisa, era uma forma de sincretismo religioso, igual acontece com o Natal, coisa, era você tinha várias questões de paganismo local, de celtas e de outras religiões, e cada uma às vezes pegava, isso é muito parecido com o que eu já pratico aqui, aí pegava o símbolo da religião dele, por exemplo, e juntava com o cristianismo. Todo mundo. Agora, falando em cristianismo, né, acho que todos aqui são cristãos, e eu queria começar pelo Alex. Como é que Jesus se relaciona com a Páscoa? Por que a gente comemora a Páscoa? Porque os judeus também comemoram a Pessah, a Páscoa também deles, né? Mas essa libertação do como o que Cristo representa pra gente na Páscoa? Bem, Cristo representa o Cordeiro Pascual, né? Cristo, ele como o Cordeiro, ele, na vida dele, quando nós entendemos que ele morreu exatamente na Páscoa, por Deus permitiu que fosse naquele dia, naquele momento, quando eu entendo que ele fez isso por mim, eu me sinto também liberto por Cristo. Então isso, para mim, faz toda a diferença em estar liberto de tudo aquilo que eu vivia antes de ser cristão. Exatamente. Que é um paralelo com a escravidão que eles tinham no Egito, e aí a gente que era escravizado pelo pecado agora é livre pelo Cordeiro, que é Cristo. Eu queria colocar um viés, talvez até, não sei se chega a ser polêmico, mas assim,
Eu sei que não é por acaso, talvez esse sincretismo alguém tenha colocado, mas eu acredito que existe uma metanarrativa por trás disso tudo, e eu penso que o inimigo não queria que se propagasse essa Páscoa bíblica, que fizesse a gente refletir no sacrifício de Jesus, ele como cordeiro. Então, hoje tem muita gente distraída com os chocolates, se entupindo com coisas que vão deixar a mente ainda mais difícil de compreender o que é a vontade de Deus. Então, se existe uma guerra entre bem e mal, muito provavelmente essa mudança também se traduz por causa disso. Sim. Porque Deus era muito mais importante a gente saber do sacrifício dele. E hoje a gente acaba se confundindo. A minha opinião hoje, não sei nem se estou partindo para os finalmente, mas assim, a gente, como família, deveria aproveitar, nem a um nem a outro, né? Não vou comprar chocolate, não quero saber de Páscoa, vou me isolar no mundo. Né? Mas talvez usar com mais sabedoria esse momento. Sim. Fazer um jantar com a família, agradecendo a Deus por Jesus, pelo sacrifício dele, uma sugestão, né? Difundir mesmo o verdadeiro o sentido real. Não sei se dá para fazer igual, né? Todo mundo não dá. Erva amarga tem algumas aí. Mas é porque você falou assim, tem uma metanarrativa que é maior. Realmente, quando eu falei do interesse comercial, ele existe, mas se a gente for pensar na dimensão espiritual, ele existe por uma razão também. Porque enquanto eu fico tão ocupado, vou ter que separar dinheiro aqui para comprar esse ovo. Parou de gravar, gente? Não? Tudo bem. Eu vou comprar esse ovo aqui da Copenhague, caríssimo, entendeu? E aí você para de pensar no quanto foi humilde o início da Páscoa, né? E quanto você não precisa de tudo isso, né? Eu queria já que a gente se encaminhasse para o final, então eu vou pedir para cada um falar de maneira pessoal o que a Páscoa representa para você. A Páscoa para mim significa a alegria da salvação, a certeza de que Deus se entregou por mim, então eu sou salvo. Para mim, a Páscoa é uma lembrança, é um caminho que me foi mostrado. E aí, no dia da Páscoa, eu sou muito grata por isso, pelo presente que eu não merecia, mas recebi. Bem, a Páscoa para mim é super importante, porque a minha conversão mesmo, literal, ela aconteceu na Páscoa. Que legal. Há aproximadamente 20 anos atrás. Então, depois que eu fui entender a libertação do Egito, a libertação em Cristo e a minha libertação hoje, então eu sou apaixonado pela Páscoa, por Cristo. Né? É maravilhoso. Gostei muito do que o Alex falou. Páscoa é libertação, seja de maneiras individual, ou de nós como coletivo, também de nós como comunidade, mas Páscoa é libertação. E esse foi o debate de hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, tal. Se você não gostou, eu vou falar aquela mesma tirada de sempre. Indique para alguém que você não gosta. Compartilha falando mal. É isso aí, pessoal, se inscreva aqui nos canais, no YouTube, Facebook, no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que a gente faz. E é isso, até uma próxima. Até a próxima, valeu.